Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Roberto Firmino no Tricolor. Eu vou colocar Firmino no Tricolor. Bom, todo mundo sabe justamente que ele tem muito proximidade ao Fluminense. Isso daí poderia ser utilizado justamente dentro de uma possível contratação. Esse carinho, esse amor, né? Ele chegou diversas vezes a utilizar a camisa do Fluminense, né? Por conta muito do pai dele, mesmo ele sendo nordestino. Ele tem um pai que torce para o Fluminense. Mas antes disso, entenda uma coisa, antes de falar sobre esse tema. YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas. E aqui na descrição você tem dois abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. Bom, vamos ponto a ponto para que a gente não se desentenda aqui. O Fluminense ele está buscando uma contratação de um 9. Segundo as informações sobre um 9 que rompa as linhas defensivas, ou seja, é um 9 de velocidade. Já temos a proposta do 5, que seria justamente o Otávio, e agora se teria justamente a proposta de um 9. O primeiro a ser tentado foi justamente o Firmino, até porque ele seria uma contratação de peso para o Fluminense, né? Visto que o Fluminense nessa temporada até agora não fez nenhuma contratação de peso. Canóbio não é de peso. Joaquim Lavega também não. Hércules chega próximo de ser peso. Então tem um 9 de peso, ainda mais dando 4, ainda mais dando 3 de peso, faria com que o Fluminense tivesse mais força dentro dos seus aspectos. E bom, o Fluminense entrou em contato com o jogador, né? Então teve esse contato sim. E por que ele entrou em contato? Porque segundo informações que a gente tem, o Firmino, ele estaria de saída do seu time. Porém, ele afirmou que ele está de saída justamente do seu time lá da Arábia. Porém, o desejo dele e claro, vamos falar isso daí depois. Então, teve a situação de possível saída dele. Vendo a possível saída e vendo que ele tem muito junção ao Fluminense, o Fluminense foi lá, entrou em contato com ele, tá? Até para saber como que tá a condição do jogador, até para estar sobre qual a vontade dele. Então, sim, a gente já teve então, só para a gente falar sobre a questão da negociação, a gente já teve então um contato inicial com a staff do jogador, tá? A staff do jogador escutou o Fluminense, isso é importante comentar. Tem algumas staffs que não escutam o time, escutou o Fluminense e enviou para o Firmino, tá? Então essa é a primeira parte que a gente tem que entender. O Firmino recebeu as informações da staff. E o que aconteceu? Bom, primeiramente, ele reconheceu que realmente ele vai mudar de time. Ele não vai jogar mais pelo time que ele está jogando. Então, antes de falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, incrível Tige, virtude 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E esse mesmo e-mail você pode mandar patrocínio. Então, se quiser patrocinar no meu canal, só por esse e-mail aqui, tá bom? Continuando. Ele então falou assim: não, eu não vou sair, eu não quero sair daqui. Eu já estou habituado aqui. Se eu fosse, seria mais uma mudança em que eu não queria. Ainda acho que eu posso contribuir. Isso é importante falar. Vamos falar o que ele falou. Ainda posso contribuir bastante com o futebol aqui árabe. Eu acredito que realmente que eu ainda tenho vaga em alguns outros times aqui. E de fato, essa mudança toda não seria legal para mim. Ótimo. Beleza. Então o Fluminense se retirou disso.
mais deixando a proposta lá. Isso foi importante dizer. Ele deixou a proposta em que, se ele quisesse, estaria fechado o contrato. Bom, vamos colocar isso tudo aqui. Não foi somente o Fluminense que procurou ele, tá? Só para dizer sobre isso. Não foi somente o Fluminense que procurou ele. Teve outros times no Brasil, né? Pelo menos do que a gente sabe, outros times do Rio de Janeiro, outros times de Minas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que tentaram, que procuraram ele. Então, é bem valorizada a situação dele. Também vale a pena colocar que o que ele foi, a partir do que ele foi, do que ele estava indo em direção, mostra que a questão dele não é mais financeira. A questão dele seria de pensar no carinho além disso. Então, ou seja, o Fluminense teria muita vantagem de contar com o Firmino naquela situação. Claramente que tem alguns jogadores que pensam no dinheiro, eu acho correto, até garantir a vida de você e da sua esposa e dos seus filhos, isso é importante falar, mas não é o caso de Firmino. Firmino já está lá há um bom tempo. Normalmente todo mundo sabe que a Arábia Saudita, o mundo árabe paga muito, faz com que o jogador não precise mais ter problema de dinheiro, e de fato essa questão seria ignorada. Mas só que ele não quer sair de lá, ele vai ver uma outra oportunidade, e é claro, eu acredito que com esse não, ainda mais próximo da linha final do que vai ser justamente essas novas contratações, acredito que então o Firmino não deve vir. Mas e sua opinião, Duque? O que você gostaria? Eu gostaria muito do Firmino. Seria um outro jogador. A gente teria um 9 muito conhecido pelo mundo, um 3 muito conhecido pelo mundo. Isso daí faria com que o Fluminense tivesse mais força, imposição dentro do Fluminense, dentro do jogo. Acontece que não aconteceu isso. É triste, mas essa é a realidade. Mas chegamos sim a contratar o Firmino. Isso foi importante para a torcida ser valorizada um pouco sobre isso, mas não deu, né? Então eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Espero que tenha ficado tudo claro. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.